Isso é honra. É isso, é uma ajuda minha. Como é que tá o clima? Olha, cara, Anápolis tá um pouquinho frio, tá gostoso, o clima é bom. Acabei de chegar tem o que? Acho que tem uma hora que eu cheguei da clínica, acabei de chegar. Tá tranquilo. Ó, eu vou ter que cumprimentar aqui a Isadora. Oi, Isadora, obrigado por estar acompanhando aí. Joia demais. Bom, primeiro fazer os cumprimentos formais, né, Valdeir? Primeiro, te agradecer pelo aceite do convite de estar aqui comigo. É, além de um grande profissional que você é um grande amigo, né? Um grande amigo que eu tenho, sempre foi muito solícito em tudo que eu, que eu te solicitei, e você tem uma amizade assim, que a gente tem há algum tempo, eu te admiro bastante. Além de ser um grande pai, né? Que é um pai admirável, um pai fantástico. Então, eu te admiro bastante. Muito obrigado pelo aceite do convite. Também gostaria de agradecer o pessoal que está entrando aí, Isadora, Gustavo, Ariane, todo o pessoal que vai assistir aí a live, que está, né, nesse momento aí disponibilizando e entrar nessa live, né? E que vem assistir também essa, esse vídeo depois. Então, muito obrigado por estar aqui, tá? É uma honra muito grande ter você como amigo e como profissional aqui. O Valdeir tem uma grande bagagem, né? Um projeto Contato, é psicólogo clínico no Landim também. Então, assim, ele tem uma grande passagem, é especialista em análise de comportamento e vai falar um assunto que, assim, é muito interessante. Eu gostei muito do seu tema, viu, Valdeir? Essa relação entre os pais, né? O assunto é a construção relacional dos pais com os filhos, né? Eu achei fantástico. Achei um tema, assim, providencial, muito bom mesmo. Está de parabéns. E vamos lá, nós vamos trocar ideia aí. O que você tem a dizer sobre o... Vamos lá, vamos lá. Então, bom, eu vou até falar o porquê da escolha do tema, né? Como eu atuo também na parte com criança e adolescente, né? Numa delegacia especializada aqui de Anápolis, por 2 anos como voluntário, né? E eu via muita necessidade, cara, sabe, dessa construção, né, da relação com o pai, com os filhos. Mas quando eu falo pais e filhos, eu não estou direcionando somente a pais e mães, né? Eu vou citar cuidadores, né? Cuidadores, tios, tias, avós, avós, né? Essa relação, essa construção, ela é muito importante. Primeiramente, por quê? Né? Você trabalha um contexto de segurança para a criança, né? Um contexto onde ela pode se sentir bem, acolhida, onde ela pode falar as suas demandas, né? Os seus medos. E eu acho que isso é muito importante. E é uma coisa que a gente carrega muito, né? É até um lema que a gente tem, que a gente fala que toda criança tem o direito de contar a sua própria história, né? E muitas das vezes a gente não para ouvir essa própria história da criança. E eu acho que isso é muito importante, né? Você dar direito à voz a ela, né? Escutar realmente, né? Ouvir realmente, né? E a grande pergunta é, né? Eu como pai, eu acho que muitos aí que são tias, tios, né? Como que a gente realmente ouve, né? A gente para mesmo para ouvir, a gente abaixa ali na própria altura, respeita o momento da criança falar, respeita a frustração dela, né? Então, eu acho que isso, cara, é fundamental hoje numa construção de relação. Eu vejo isso como fundamental hoje. Não só por ser psicólogo, mas eu vou até me colocar como pai aqui também. Então, essa construção, ela não é de um dia para a noite, né? Ela tem um tempo, ela tem um período, e essa construção, ela vai acontecendo com o passar. Erramos, né? Quem não erra? Mas isso é muito importante, né? Você também tá falando que travou, mas eu vou continuar aqui. Aqui tá bem. É muito importante você ir trabalhando os seus acertos, os seus erros, verificando, né, com calma, você enquanto pai. Eu não consigo, eu tenho dificuldade, então procura um profissional da área que possa te orientar, né, que possa te auxiliar nesse processo, né, é um processo de formação. Eu lembrei de um programa que agora, não vou até citar ele, eu não lembro bem, era uma babá que tinha um programa que ia na casa, visitava os pais e dava uma estrutura bacana para os pais atuarem. Acho que era Super Nani, salvo engano. Então, assim,
eu acho que isso é muito importante para os cuidadores e pais hoje, eles entenderem um pouquinho como que funciona a rotina de uma criança, né? Como que uma criança ela consegue desenvolver dentro da sua idade, dentro do seu limite. Então, assim, e por que eu puxei esse tema, cara? Porque, assim, a gente acabou agora, acho que tem 3 dias que acabou o mês de maio, salvo engano, acho que é isso mesmo, hoje é dia 3 isso. Então, assim, a gente é um maio laranja, né? Então é o maio que a gente briga pela divulgação dos maus tratos e abuso contra a criança, né? E nada melhor do que essa construção, né? Essa segurança onde a criança tem um ambiente seguro que ela possa falar, sem ela ser invalidada, né? Sem ela se sentir culpada, né? Ela realmente poder chegar ali e falar, né? E eu acho que muitas das vezes, eu até entendo os pais, os cuidadores, né? Com a rotina, a correria, muitas das vezes não para, cara, um pouquinho ali para brincar com os filhos. Muitas vezes vai conversar com os filhos, às vezes fica ali no celular, não dá atenção de verdade, né? Não senta um pouquinho no sofá. Eu, quem me acompanha no Instagram vê algumas postagens minhas com a Esther. Então eu brinco muito com ela, dentro do carro. Quando a gente está conversando, a gente conversa muito dentro do carro. Então eu tento, né, construir essa relação com a Esther, né, para que ela possa realmente ver eu como pai, como um protetor, uma pessoa que for preciso corrigir, vai corrigir, né, dentro das possibilidades, com certeza, e também um amigo que ela pode dividir ali, trocar uma ideia, falar dos seus medos, das suas frustrações, né? Então, acho que essa construção ela é fundamental hoje no nosso dia a dia, né? E acho que é isso, você também é pai, né? Então, essa é, acho que é a principal relação hoje que deveria ficar para todo mundo, né? E acho que é isso, cara. A gente vai trabalhando dessa forma. Enquanto psicólogo, eu gosto muito de conversar com os pais. Eu chamo os pais, né? Quando eu vou fazer alguma intervenção, explico para eles como será feita essa intervenção. E os pais hoje, eles são coterapeutas. Eles é principal. Para mim, eles são os principais papéis hoje nessa questão quando você vai trabalhar com criança, né? E isso é, gente, eu vou falar a verdade. Acho que uma menina falou aí que 90% é isso mesmo, cara. Eu acredito que 90% hoje, né, os pais têm um papel muito principal hoje na vida dos filhos e tem que construir isso, né? E acho que é isso, cara. Se tiver alguma pergunta aí, alguma coisa aí, pode mandar pra gente aí que a gente tenta responder. Muito bom. Valdir, assim, é muito importante essa fala sua, dessa relação, né, porque dentro daquele modelo que Skinner propõe para a gente, diante da formação da personalidade, né, que é a genética, a relação e a cultura, salvo casos de genética, que são crianças com problemas genéticos mesmo, ou que tem um trauma de abuso, alguma coisa relacionada assim, digamos, crianças né, que vão para a terapia, a gente tem que mexer nas contingências, né, que são os pais. Geralmente, o problema não está na criança, né? Está no modelo que ele está respondendo dentro daquela agência controladora no qual a criança está vendo. Tem um livro muito bom, inclusive, que fala as crianças aprendem o que vivenciam. É um livro muito antigo, mas ele tem na Amazon, acho que tem como comprar virtual. Eu tenho ele, é muito bom. Ele fala muito isso, né? Assim, o modelo de contingência que a criança visualiza é o modelo que ela vai realmente se comportar, né? É o SD que está sendo discriminado para ela. Então, é muito bom essa questão de compreender, validar, autenticar, principalmente quando se trata de uma criança, né? Por exemplo, uma criança, a gente falou em várias lives sobre isso, eu falo o tempo todo sobre isso, uma criança que é invalidada na infância, por exemplo, eu estou com sede, aí a mãe fala, não, você não está com sede, não, você é doido. Está invalidando aquela criança, a fala dela que ela não está com sede, né? E outras coisas, como eu quero isso, eu quero aquilo, mesmo que não seja possível, que seja errado naquele momento, mas não é
com esquiva ou com punição que a gente trata essas questões, né? O que a gente Sim. pode dizer nesse sentido é que é validar, é autenticar, é chamar, sentar olho no olho, porque esse quadro relacional de validar a criança é muito importante. Aquela que não é validada, por exemplo, desde da infância, ela não aprende a experimentar os próprios sentimentos, né? Então, ela não consegue, ela cresce um adulto no qual ele não consegue realmente, de uma forma rígida, ele realmente fica um adulto sem habilidades sociais. Então, isso é muito sério, né? A gente tem que libertar nossas crianças, autenticar, validar, muito bom o que você disse. Isso é tão interessante, Fernando, que você falou assim, Carol. O que acontece hoje com uma criança? Quando ela passa por uma frustração, né, que ela não consegue ter o manejo das suas emoções, muitas das vezes você vê uma criança dando birra, explodindo, gritando, sei lá, ela vai caçar um meio de extravasar isso, né? E um adulto, tá? Ele não consegue perceber que isso é uma forma dela se expressar. E aí o que ele faz? O negócio falou, muitas vezes ele vai punir, né? Então, você imagina, você cresce dentro de um contexto muito punitivo. Pô, imagina quando você tiver adulto, você não vai ter modelo nem de como fazer, sei lá, manejar suas emoções. Então, eu aprendi assim. E a criança, ela aprende com modelo. Ela não nasce, né? Ninguém nasce sabendo nada, cara. Você aprende. Então, como é que a gente, adulto, não vai dar modelo? Eu tenho um exemplo que eu cito ele toda vez que eu vou falar, da minha filha. A Esther, eu estava no mercado com ela uma vez e a gente sempre falou pra ela que lixo é no lixo. Cara, ela viu uma mulher jogando um papel de balinha no chão, ela soltou minha mão, tava na fila do mercado. Ela soltou minha mão, foi lá e pegou na mulher e falou, tia, lixo é no lixo. E olhou pra mim, não é, papai? Cara, eu tava no meio de todo mundo, eu tive que concordar com ela. É sim, tá certa. Não é só eu saber onde eu ia colocar minha cara, né? Porque a gente fica com vergonha, né? O adulto, ele não sabe, mas a criança, pra ela, aquilo lá é correto e pronto. E muitas das vezes a criança tá fazendo o que é correto, tá? A criança tá fazendo o que é correto e o adulto tá invalidando a criança porque ela tá fazendo o que é certo. É incrível isso, você vê. Então, assim, eu brigo muito nessa. Eu defendo muito isso, que os pais, eles têm que passar por uma psicoeducação, né? A gente vê tanto psicólogo fazendo vídeos educativos, pô, eles podiam pegar isso e assistir um pouquinho e aplicar. Gente, é aplicar. Tá lá, é só aplicar o negócio, né? Não precisa inventar teoria nenhuma, só pegar e aplicar o negócio. Então, só que eu entendo também os pais, né? A correria do dia a dia, mas, gente, é uma responsabilidade. Você que é pai, é mãe, tia, tio, avô, avó, é uma responsabilidade. Então você tem que trabalhar da melhor forma possível para essa criança. Não estou dizendo criar uma criança, não vou usar esse termo que as pessoas usam, criar uma criança dentro de uma bolha. Não. Não, você vai mostrar os verdadeiros passos, os caminhos, né? A dificuldade, né? Conversar sério, né? Fazer as pontuações corretas. Então é assim que você vai construindo uma boa relação. Você constrói uma relação boa com o adulto é dessa forma? Não existe outra forma de construir relação. Você vai construir uma relação baseada em mentiras? Não, tá tudo bem, é isso mesmo? Não, não vai. Você pode até construir, mas não dura. Cai. E aí? Então, como é que a gente vai tentar fazer isso com uma criança, né? Eu falo criança é assim, ó. Quer ver um exemplo muito simples e fácil, ó? Só para você ter uma ideia. O que que acontece? Vamos supor que uma criança chega da escola e ela vira assim, mamãe, eu tenho que te contar uma coisa que aconteceu comigo. A mãe muitas vezes, não, menina, para, o que que aconteceu? Nossa, você também, pelo amor de Deus, olha aí, cara. Vou fazer almoço. Cara, para, abaixa ali, o que que foi, minha filha? O coleguinha me empurrou. Nossa, você machucou? Como é que você tá? Aonde foi? Olha, você tá validando a fala dela, tá? Você está simplesmente mostrando para ela que ali é um lugar que ela pode chegar e contar o que? As mazelas, talvez as vitórias, não sei. Mas você dá condição, gente. As pessoas têm que entender uma coisa. O adulto, ele precisa dar condição para que a criança fala. Ele precisa ser o agente ali. Ele precisa ser o quê? O ouvinte. Se não tem ouvinte, não tem falante. Pronto. Então as pessoas precisam entender isso com mais clareza, né? Então,
eu acho que isso para gente que é adulto, tanto profissional, a gente precisa tentar mais para isso. Né? Eu gosto muito de uma pergunta que o Skinner até ele fala, que é uma frase muito bonita, que ele fala assim, ó, a gente tem que atentar mais pelo que as pessoas fazem, não pelo que elas falam. Criança, gente, criança faz. Criança, ela chega em você, ela te dá um abraço, um beijo. Você pode ver criança, minha filha, muito difícil minha filha falar que eu te amo, mas tá o tempo todo me abraçando, o tempo todo me beijando, e vira e mexe, tá em cima de mim. Cara, precisa falar? É uma forma de dizer o que ama, né? Sim. E aí, muitas das vezes, o que é que os pais falam? Inválido. Ai, você é muito pegajosa. Ai, você, nossa. Gente, expressão. Você precisa validar isso. Você precisa ter, claro, tem alguns momentos que tem que ser bem estabelecido e bem passadas as regras. Regras também tem que ser colocado para a criança. Né? Então, eu vejo essa construção, eu falo que a construção de uma relação com o pai e com o filho, cuidadores, tá? Ela é uma relação, eu falo que é complexa, porque você precisa realmente de ajuda, você precisa, assim, entender um pouquinho como que as coisas ali funcionam. Então, eu gosto de falar, gente, ser pai, né? Ser cuidador não é uma missão fácil, não. Né? É um assunto que eu acho que poderia tanto ser mais falado, sabe? Ajudar as pessoas novas que estão vindo aí, né? Que tem essa responsabilidade, né? E aí já vem com o mau exemplo de casa também, que não sabe como é que foi construído tudo isso, e aí vira uma bagunça. Então, eu acho que a psicoeducação nesse contexto ela é muito importante. Né? Assim, eu defendo muito isso, sabe, Fernando? Esse cuidado, né, com as crianças, né? Você quer ver uma pergunta que eu acho que é interessante você sempre fazer para uma criança que vai para a escola, que ela chega da escola? Normalmente as pessoas perguntam, como é que foi lá, né? A pergunta correta que eu acho que eu diria que todos os pais deveriam fazer para as crianças é: o que aconteceu lá que você não gostou? Porque fala muito, né? Como foi na escola? Tá vendo? São perguntas assim tão simples, né? Tá Que tudo muitas vezes bem? pergunta, né? Faz a pergunta e já vira as costas. A menina nem terminou de falar. Então, eu acho que isso tem que ser validado, gente. O ambiente ele tem que ser validado. Você tem que criar um ambiente validante, você tem que criar um ambiente reforçador, um ambiente aconchegante. Né? A criança Muito tem que sentar no importante. sofá. A criança tem que sentar ali no sofá e ela saber falar. Você ouvir ela com ternura, com carinho mesmo. Cara, se a criança chorar, acolha aquele choro. Se você sentir vontade de chorar também, chora, né? Porque você é pai, eu não posso chorar porque vou chorar perto do meu filho. Para com isso. Não. Mostra que Existe você também é um. Sim, muitas formas cara. de validar. Sim. E tem uma coisa muito interessante, Valdir. Se estimula muito a criança quando ela nasce, até 1 ano e meio, 2, para falar, porque é bonitinho, porque fala papai, fala mamãe, fala mamãe. Mas depois parece que cai no esquecimento, a criança começa a se desenvolver e a criança realmente dá trabalho, né? Porque é uma criança, ela não tem aquela maturidade ainda para entender. E aí os pais acabam, às vezes, colocando, dá um tablet para a criança para sossegar ela. Aí depois, mais tarde, vem a reclamação e a demanda, né, na clínica que ele está rebelde porque não quer tirar o celular, não quer tirar o tablet. E os pais não dão um modelo, né? Porque hoje essa questão do celular, a gente anda na rua, é uma coisa incrível. A gente vai no supermercado, é uma coisa incrível, está todo mundo no celular o tempo todo, né? Então as pessoas elas não têm essa percepção, elas estão alienadas a um aparelho eletrônico ali, às vezes, e como essa criança vai pegar esse modelo, sendo que os próprios pais fazem desse jeito, já senta no celular, no sofá com o celular na mão. Então, né, é uma problemática muito grande essa questão de celular aí, que tem crescido muito essa demanda aí, em função da tecnologia. A tecnologia avança, né, mas ao mesmo tempo ela aliena muitas coisas. E é E, muito importante o que você disse, questão de validação.
Até a Denise, né? Ela falou, às vezes uma criança perde um cachorro e depois daquele momento ela não dá nem tempo para a criança elaborar o luto daquele cachorro, já pega e já dá o luto para cortar o choro. Então, assim, a maioria dos pais, né, não todos, tem pais que validam, que autenticam, não estou generalizando, mas a maioria que chega na clínica, pelo menos para mim, que eu sei também que já atende há um bom tempo, é incrível, né? A gente tem que mexer nas contingências. O problema não está na criança, é uma dinâmica que a criança é um elo que sofre, né? O elo menor que está sofrendo naquele momento ali. E aí ela não sabe se expressar, porque dentro da cultura dela, rígida, às vezes, muitas vezes, o modelo que ela tem, ela não consegue se expressar verbalmente, ela não consegue. Então, aquilo que você disse, a gente tem que ficar atento às entrelinhas do comportamento. A gente é o que a gente pensa ou o que a gente faz, né? Então, a gente tem que observar demais isso, porque isso é incrível. Tem que observar o comportamento, né, operante da criança. Eu acho isso tão interessante essa fala que você falou agora, né? A gente é o que a gente faz, não o que a gente pensa. Que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando eu estou fazendo alguma escuta, né? Alguma perícia, alguma coisa assim nesse contexto, ou até quando eu vou atender algum pai, alguma mãe, eu faço a pergunta: você é um bom pai? Nossa, o cara nem enche o peito. Eu sou. Minha próxima pergunta é como? Ele vai ter que trazer esse dado para mim, ele vai ter que tatear essa informação. Como que é ser um bom pai? Ah, próxima pergunta, sei lá, você procura brincar com seu filho? Você participa das tarefas na escola? Você ajuda? Se fosse para o seu filho numerar isso aí de 0 a 10, qual nota que ele te daria, né? Excelente. Então, você traz você tira a responsabilidade da criança e traz a responsabilidade para quem? Para o adulto. Gente, Sim. a criança, ela não responde por ela não, tá? Ela não autoriza nada, não. Ela não autoriza, não. É você que autoriza. Ela tem o direito dela, claro. Mas o responsável maior é você. Então você vai responder por isso. Então as pessoas têm que ficar atento a isso. E aí, eu sei que né, tem hora que se torna até um pouco chato a gente ficar falando essas coisas, mas é necessário as pessoas entenderem que essa construção da relação, ela tem que partir de um princípio. Os pais têm que passar por uma psicoeducação. As clínicas que atendem crianças, que lidam com isso, têm que fazer esse trabalho de psicoeducação, tem que mostrar para os pais que a participação dele no processo da vida da criança, eu vou colocar aí 99%, né? Então essa relação ela tem que ser construída. Se o pai tem dificuldade, gente, assume que eu realmente tenho dificuldade, eu preciso mexer na minha agenda, eu preciso organizar o meu espaço, né? Eu preciso tirar um tempo, eu preciso. E aí, porque assim, eu falo que a criança ela vai crescer, né? E aí depois que vira um adulto, aí tem todas as dificuldades de relação, né? De se expressar emocionalmente, talvez tenha um problema de timidez. A gente não sabe, pode construir vários fatores. Então, assim, eu acho que essa construção, assim, de imediato, ela é muito importante, sabe? Qualquer psicólogo que atende criança pode falar que eu posso estar mentindo, mas eu acredito que não, que a participação do pai é o fator principal hoje na atuação. Se os pais não for um bom coterapeuta, é como um processo não rodasse, né? Então Sim. você sente dificuldade, né? Então assim, e como que isso é construído? É igual eu tô falando, é com o tempo, com paciência, né? É você saber ouvir seu filho mesmo, né? É saber entender que ele tem as dificuldades ali do dia a dia dele, né? Que ele vai ter os pesares deles, os medos, né? Para você ter uma ideia, né? Eu vou dar um exemplo meu com a minha filha. Minha filha, ela tinha medo de escuro. Ela tinha medo de escuro porque eu via do coleguinha na escola que tinha bicho papando. Eu falei, ó, ok, é um medo que você tem, mas aí eu falei, você quer perder esse medo? Papai pode te ajudar. Ela falou, como, papai? Eu falei, vamos brincar de pique-esconde? Ela, vamos, mas vamos brincar no escuro. Aí a gente pagava um lado da luz da casa e escondia no escuro. Cara, era muito massa, velho. Era 5 aninhos. Ela chegava, papai,
papai, papai, eu, oi, oi. Ela vinha no meu rumo lá no escuro e me achava. Aí eu andava com ela pegada na mão, mostrava, falava, tá vendo? Não tem. E pronto, cara, hoje tá de boa, tá tranquila. Hoje até hoje, tem 11 anos de idade, né? Quando nem invento querer brincar de pique-esconde no escuro ainda. Então, a gente brinca, né? Então essas relações você vai construindo ela com o passar do tempo, né? E Sim, isso é muito, sabe? E assim, tem dificuldade? Tem, cara. Tem gente que fala, eu não tenho habilidade para isso. Não, habilidade você aprende. Você não nasce habilidoso, você, né? Aprende a ser habilidoso. Então, essas coisas vão se formando, né? Enquanto você, enquanto pai, enquanto profissional, né? Você enquanto tia, enquanto tio, enquanto avô e avó também, você vai se formando nisso, né? Você vai pegando um pouco de experiência. Eu acho que eu vou tornar a frisar isso de novo. Os profissionais que cuidam de crianças, que trabalham com criança, têm que focar nessa psicoeducação com os pais ou com os cuidadores, né? muito bom. Inclusive, assim, o que você disse é muito importante, Rodrigo. Existe uma geração, né, hoje, de pais, é, que fica pisando em casca de ovos, né, pisando em ovos, porque com medo da criança rejeitá-lo futuramente, tudo. Mas os pais, eles não se abrem, eles não se colocam vulneráveis da criança, né? Não senta no chão com aquela criança, não tem escuta atenta do que está rolando. Principalmente essa geração de pisar em ovos, pais separados, né? Que fica com medo daquela criança não gostar dele ou rejeitá-lo, o pai ou a mãe, futuramente. Às vezes acaba dando tudo que quer em função de uma busca, Sim, de um amor, né? E, sim, às vezes, a criança em causa de função, né? Então, a gente tem que sim, entender a sim, função do comportamento. Então, o que você está fazendo, né, para isso acontecer? Qual a relação que você desenvolve com o seu filho? Quantas vezes sim, você senta com ele no chão durante a semana para poder bater um papo, conversar sobre a escola sim, e conversar sobre o sim, que está rolando? Então, essas sim, coisas são importantes, porque as crianças não sabem, como você mesmo falou, elas não sabem tatear muito os sentimentos. E se ela cresce de uma forma invalidante ou não sendo ouvida, a gente vai ter adultos problemáticos de uma forma estrondosa, como a gente já tem por aí, né? A gente sim, vive um momento que a gente vê coisas que a gente não acredita. Eu vejo reportagens, principalmente em Anápolis, eu brinco com o Arthur, falo, nossa, cara, eu vejo cada coisa em Anápolis que eu nunca vi em lugar nenhum. Então, assim, não é fazendo bullying com Anápolis, não, mas tem umas coisas que eu vejo aí que eu fico assustado mesmo. Mas adultos que fazem coisas e é assustador. A gente, às vezes, a gente se assusta com o comportamento humano. Então, será que essa criança teve uma estrutura familiar realmente? Quando eu falo estrutura familiar, não é pai e mãe morando junto, não é isso, né? uhum, Pode ser sim, casal separado, eu conheço vários casais que são separados e que relacionam bem com a criança em função do filho, né? Isso é muito importante também destacar, porque às vezes com a separação fica com aquela rusga, o pai e a mãe ficam tentando, às vezes, comprar a criança, tentando fazer uma alienação parental ali, para tentar ser mais amado, com medo da perda da criança, enfim. É uma problemática muito grande, né? E a gente tem assim, vários contextos diante disso, não só a gente não tem um grande limite de generalização, a gente tem apenas uma cultura com variabilidade enorme. E isso favorece que não dá para a gente enquadrar todo mundo de uma maneira só. Então, a gente tem que estar preparando as pessoas diante da cultura dela, diante o repertório da vida dela. Isso é muito complexo, né, Rodrigo? Porque a gente não tem, a gente não sabe como as pessoas vão responder diante da cultura do repertório dela. Então, é, é na escola que manifesta, enfim, em outros lugares. isso é tão interessante. Eu gosto de falar que o ser humano não é complicado, né? O ser humano ele é complexo. Então, e você lidar com comportamentos de seres humanos, né? E principalmente criança, quando ela está nessa fase de evolução, de formação,
ela tem essa dificuldade mesmo. Porque ela não tem noção do que é certo, do que é errado. Então ela vai por tentativa e erro mesmo. Você quer ver uma coisa que, assim, não sei se acontece muito, mas eu acredito que isso aconteça ainda, é quando a criança ela faz alguma coisa boa, bacana, né? Que ela, sei lá, foi para a escola, estudou, tirou nota boa, gente, ralou ali, você vê ela estudando, aí ela chega toda felizinha, né, com a provinha, fala aqui, ó, papai, tirei uma nota boa. Ele pode, muitos pais, não tô falando todos, tá? Ele fala assim, você não fez mais que sua obrigação. Pô, cara, peraí, cara. Para, abaixa, elogia o cara, ela esforçou, cara, ela tirou nota. É dela, esforço dela. Poxa, ela teve todo um contexto ali, ela se privou de algumas coisas que para ela o reforço é tão mais imediato. Ela teve esse controle, entende? Ela se privou, foi lá, estudou e tirou a nota dela. Pô, abaixa, pega a prova, sei lá, grita, faz festa. Nossa, meu filho, que lindo, que perfeito, parabéns. Aí você continua, você está no caminho certo, é isso aí. E o dia que tirar uma nota ruim também, caramba, senta, escuta, o que que aconteceu? Aponta os erros, claro. Não precisa ser falar, né, chamar a criança de, sei lá, de incompetente, não sei do que, como muitos povos chamam. Não, gente, A criança, a criança exatamente. apresenta, você disse, a criança apresenta uma aproximação de estímulo, né? Sim, Como quando a gente trabalha na caixa de Skinner, é tão fácil, né? Ela traz para a gente, e aí na hora sim. de avaliação, tem mais essa obrigação, né? Ó, eu vou Então, dar. Uhum. Sim, ó, eu vou dar um exemplo meu, Fernando, que quando eu atuo na delegacia aqui em Anápolis, né? É um contexto muito pesado, é um contexto que todas as crianças que vão lá passaram por uma dificuldade muito grande na vida, né? Já com crianças de 5, 6 anos, 7 anos. Ó, tem criança que sai de lá perguntando para mim, pergunta para mim que dia que ela vai voltar. Que dia que ela quer. Aí ela fala assim, não, mas eu falo, mas por que você está perguntando que dia que você quer voltar? Não, porque eu quero voltar para brincar com você. Foi tão legal. Eu falei, gente, olha, você cria essa relação, né? Você dá um contexto tão validante para a criança poder falar, sorrir ali, diante de todas as mazelas, tá? Aí você imagina o contexto de vulnerabilidade dessa criança em casa. É culpa dela? Não. Desculpa. Mas é culpa dos cuidadores, é culpa dos pais, sim, que não cria esse ambiente validante para que essa criança se sinta seguro. Poxa, não tem uma proteção. Ela não sabe nem para quem que ela vai contar um segredinho dela. Ela tem medo de falar em casa. Peraí, gente. Eu fico tão eu falo que tem hora que eu fico irritado, porque quando eu pego esses. Nossa, eu até entono um tom de voz quando eu vou falar com alguns pais em relação a isso, porque eu vejo da necessidade, né, dessa, de construir essa relação, porque é o adulto que vai permitir isso, não é a criança. É você que vai abrir os braços e falar: olha, vamos conversar. Senta aí, me fala aí como é que foi seu dia, o que que tá te perturbando aí? Cara, tem criança que. A minha filha. Quando eu sento com ela na cama, que eu vou conversar com ela algum assunto assim, que eu falei, minha filha, o que que tá te perturbando? O que que tá te machucando? Pô, ela chora. E aí talvez chorou porque um coleguinha, sei lá, jogou um negócio nela, que a coleguinha não quis chamar ela pra festa de aniversário. Olha só. Né? Aí você fica assim, oh meu Deus, não sabe o tanto de não que a vida vai te dar ainda. Mas é isso, vamos trabalhar essas emoções, porque é nesse principal momento agora que as coisas vão começar a melhorar, né? Essa relação. E isso é muito bacana. Eu fico vendo também, né? Vou dar exemplo que eu convivo em casa. Então eu vejo a relação que a minha esposa constrói com ela. Caramba, cara, que espetáculo. Você vê elas saírem junto, tomar café junto, tiram foto junto, conversam. Então, assim, isso é muito bom. Eu falo, tudo bem que tem crianças que não tem isso, mas tem um cuidador, tem um adulto por perto, gente. Tem crianças que estão acho que é lares, né? Lares cuidadores, né? Mas tem um profissional lá que pode construir essa relação. Então, por que não? Por que não sim, profissionais? Por que não ajudar a criança com isso? Gente, aí, desculpa, mas fica tentando fazer dinâmica para não sei o que. Para com isso. Senta lá, escuta essa criança, conversa com ela, ensina ela a falar dos seus sentimentos, ensina ela a tatear, cara. Tem criança que fala assim, eu tô sentindo um aperto, mas eu não. Gente, fala o que você tá sentindo, que aperto é esse? Aí tem gente que fala, não, para, que isso aí é frescura. Hum,
Engole Como assim, meu o irmão? choro. Engole o choro. É uma cultura. Ah, tem aquilo assim, por que não? É, porque eu falei. Uma coisa. Ô, gente, não. Eu que mando. É, e aí vai, né? E E aí você vai aí, crescendo com isso, né? E aí a criança, ela, como ela vai replicar esse comportamento, ela vai replicar isso até na escola, onde ela estiver, cara. Ela vai ouvir coisas em casa, ela vai falar, porque ela tá aprendendo, aí. Então pronto. Ah, meu filho é mais. Claro, se você está sendo. Quer ver? Tem uma pergunta. Eu não gosto dessa pergunta, porque eu acho ela muito. Nada contra, mas eu acho ela muito. Eu vou usar esse termo aqui, nada contra, mas é como se fosse uma pergunta muito mentalista, muito solta no ar. Que é uma coisa assim, ó. Ah, é um modelo para se seguir? Não é questão de modelo, gente. Eu sim, e você, a gente não tem que ser, eu vou usar bem esse termo, né? Você não tem que se esforçar, mas você tem que trabalhar para que ela construa isso. Você tem que ajudar ela nisso, né? Vou tornar, é fácil? Não é. É impossível? Também não. É tempo. Pô, vamos pegar nós. Estou com 40 e quantos anos? 42 anos. Pô, até hoje eu tenho dificuldade de lidar com algumas emoções minhas. sim. Agora, você imagina uma criança, meu amigo. Que muitas das vezes ela não sabe nem para quem que ela vai contar. Eu e você que é adulto, a gente tá apertado aqui, tem uns brother aqui no WhatsApp, a gente manda mensagem, vamos embora conversar um pouquinho aqui, rir um pouco, beleza? Ou a O gente pede ator socorro pro Arthur, né? ajuda Ele, muito, ajuda. a gente pega socorro pro Arthur, que ele acabou de entrar aí, então pronto, né? Então, assim, é dessa forma que a gente vai aprendendo. E a criança ela não tem esse apoio muitas das vezes, né? Muitas das vezes ela é o quê? Ela é julgada, né? Ela, ai, para, você está sendo chata, lá, você está sendo mole, você está sendo fraca. Não. Oh, meu Deus. Senta no... Você falou, senta... Vou dar exemplo. Eu, no Dia dos Pais, eu ganhei um almoço. Tinha terra, tinha folha, uma mesinha de plástico, uma cadeirinha. As panelinhas de plástico. Papai, o almoço Dia dos Pais. Gente, como não? Que isso? Né? Então, como não construir uma relação, né? Então, eu acho que isso é fundamental para as pessoas. Eu admiro muito, né, os pais, né, diante da correria, que não é fácil chegar num dia de trabalho também cansado e sentar com sua criança ali e ter um momento com ela. Eu sei que não é fácil, mas, pô, é nossa missão. Então, se é uma missão que você tem, então faça bem feito, né? Tenta ali do seu modo. Não está conseguindo? Cara, pede ajuda. Tem profissionais excelentes que podem te ajudar, né? Eu falo que tem muito material hoje, a rede social tem muito material bom, tá? Não é só coisa ruim, não. Então acho que a gente tem que aproveitar isso, os pais têm que aproveitar isso e procurar essas coisas. Igual você falou, tem material, tem livro, né? E talvez você Sim. até lê, você vai até induzir seu filho a ler também, né? Porque hoje em dia as crianças estão muito, como você falou, no celular e não tem o hábito de leitura, né? Então acho que tudo isso é importante, esse momento, criar esse momento com os seus filhos, né? Ou os cuidadores, tios, avós, então esse momento é importante. Lembrando sempre disso, você precisa criar um ambiente validante para que essa criança ela consiga falar. Porque ela tem que falar, cara. Se acontecer alguma coisa ruim, ela tem que olhar para você e ver você como uma rede, uma rede segura para ela poder falar, que ela não vai ser julgada. Ah, você vai validar a fala dela, você não vai falar, para que isso é bobeira. Não. E é isso, né? Eu acho que os pais precisam, falando na Esther, ó, a Esther entrou aí, ó. Ei, papai, tava falando de você. Minha esposa também tá aí. Aí, ó, vai, papai. Ô, meu amor, o pai te É, ama. É eu também linda, gente. Tá não, aí, né? uma relação. Isso aí é forte aqui. Eu até fico um pouco emocionado quando eu falo da Esther, porque ela é muita coisa pra mim, cara, sabe? Eu admiro muito ela. E é isso, né? Eu espero que as pessoas entendam isso, né? E porque, cara, Muito importante. eu protejo muito as crianças, velho. Eu brigo muito pelas crianças porque são seres muito inocentes que não tem culpa, cara. Sim, Os adultos precisam tentar para isso, brother. Eles precisam atentar para isso. Os adultos eles precisam ter esse cuidado, eles precisam passar por uma psicoeducação, procurar ajuda, gente. Né? Eu acho que está na hora. Eu acho que a gente está vivendo um período tão complicado, né? Esse período pós-pandemia aí, né? Pandemia, né? Fragilizou muita gente. Então está na hora de a gente procurar ajuda.
E é isso, né? E bola para frente. Geralmente as pessoas procuram ajuda quando já não tem jeito mais, né? Chega no consultório, na clínica pelo menos, a bomba explodida na mão, né? A criança já se vê na fase de adolescência, 14, 15 anos, e foi invalidada a vida inteira, e isso vai desencadear em outras esferas da vida adulta, de formas que pode até, né, vir se transformar em um transtorno mesmo, né? E aí a gente vê pessoas realmente com transtornos, porque foram invalidados a vida inteira, porque não teve oportunidade de tatear os seus sentimentos, de experimentar os seus sentimentos, né? É Sim. sempre, como você diz, você não fez mais que a sua obrigação, engole o choro, e, como eu falei, tá, mãe, papai, eu tô com sede. Não, você não tá com sede, não. Eu quero ir no banheiro. Você acabou de ir no banheiro agora. Se não der, na volta a gente compra. Aquela famosa frase, na volta a gente Essa compra. na volta de compra. É pesada, né? É, Mas, assim, a ideia, né, é construir uma relação genuína, né? E autentique o sentimento daquela criança. E muitas crianças falam assim, a gente vê, meu pai não acredita em mim, minha mãe não acredita em mim, né? Então, a escuta atenta falta muito dentro de casa, né? Em função que os pais trabalham muito, todo mundo está em sua correria, tem suas contingências e tudo, mas, como eu falei, a gente tem que estar sempre atento, né? No comportamento da criança, né? No que ela, de como ela está reagindo. A gente vê muito o, consultório também, assim, adolescentes com mutilação, né, que pede para o pai ou para a mãe, e encontra, né, uma questão até cultural, porque os grupinhos, existe até grupinhos de alunos que falam nisso, e eles se conversam sobre isso. Então, assim, é uma forma que eles estão tentando se manifestar seus sentimentos, e não teve oportunidade, né, de ser ouvido, de ser validado, autenticado. Então, é bem isso que você falou mesmo, Valdeir. o Fernando, isso é tão importante, Fernando, que a criança, ela precisa, assim, eu sei que muita gente fala, mas regra, gente, a criança, ela precisa entender algumas regras, né? A criança, ela tem que entender que depois de comer, tem que fazer higienização da boca, escovar os dentes. A criança tem que entender que ela tem que, quando ela for tomar banho, ela tem que fechar a porta do banheiro. A criança, quando ela for começar a dar os primeiros passos, ela tem que saber ali, não é com todo mundo que ela vai chegar e ficar próximo, não é com todo mundo que ela vai, não é todo mundo que ela vai aceitar as coisas. Então, a criança, ela precisa ser trabalhado isso. Então, assim, essas coisas, as pessoas precisam entender isso mais de perto. O pai, eu entendo, cara, e a criança também, ela vai questionar, vai, e ela tá no direito dela questionar. Só que aí desenvolve, você tem que explicar o porquê também. Tem as idades dos porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? Sim, E aí meu os amigo. pais não Aí, têm paciência de explicar. é. Então, assim, gente, vai ter coisas na vida que vão te perguntar. Ó, falando em pessoa especial, acabou de entrar minha esposa aí, ó, minha digníssima, Luzeni. Toda Uma minha outra pessoa irmã também saber que é uma pessoa incrível, também é uma super mãe, né? Diante de todas as nossas dificuldades, a gente tenta ser os pais que a Esther tenta ter como exemplo, para ajudar. Tem hora que a gente briga, vixe, né? A Esther tem hora que chama o pai de chato, chama, claro, mas só por isso eu vou ficar, não, senta, conversa, trabalha todo esse contexto, é assim mesmo, sabe? Eu não tô aqui para passar, a gente tem que ser um. Não, gente, a gente adulto também tem nossas fraquezas, né? Acho que é por isso que existem profissionais da área que trabalham com isso, então, ok, procurem ajuda. Acho que isso é o mais importante hoje, né? É procurar ajuda. Não é errado você se reconhecer e que precisa de ajuda. Não, a gente que é psicólogo, cara, a gente precisa de ajuda. Então, como sim, todo assim? mundo como Mas, ser né? humano. Então, pois é, então não tem isso, não. Eu acho que essa live hoje, eu acho que foi mais para isso mesmo, sabe? Eu queria deixar esse recado para os pais, para os cuidadores. Ah, se você não sabe como, gente, procura ajuda. Ah, eu vou dar, mas eu Sim, tô com dúvida. Procura ajuda, senta, conversa.
não vai fazer mal para você, não, né? Desenvolva o bom diálogo, né? Tem muito material, igual você falou, de novo, o livro que você citou, tem livro na Amazon, compra, gente, vai ler. Ah, mas nossa, é difícil? É difícil, ninguém falou que ia ser fácil. E é isso. Vamos caminhar, vamos caminhar. Essa é a nossa escolha, né? Então, eu acho assim, Fernando, que eu acredito muito ainda que a sociedade ela tem que passar por muitas transformações ainda, sabe? Principalmente nessa questão do cuidado, né? Gente, eu tenho tanto exemplo da Esther, caramba. A Esther, quando ela era pequena, mais novinha, que eu lembro disso, que eu tava passando mal, deitado no quarto. Cara, a Esther ela não saía de perto de mim, velho. Ela tinha o quê? Acho que 2 anos, 3 anos, não lembro. Ela falava, o papai tá com a cabeça doente. A Esther colocava a mão na minha cabeça. Eu lembro do dia, cara, eu lembro do dia que ela com a mão na minha cabeça, ela falou assim, o que que foi, Estela? Eu tô pedindo pro papai do céu pra tirar sua dor de cabeça. Olha que gracinha. Cara, então assim, exemplo, né? Cuidado, relação, e isso é construir uma relação. Eu acho que, Muito bom. é, cara, é difícil, tá? Não é fácil, Sim. mas é necessário. É necessário a gente construir essa relação. É necessário, é necessário os pais, os cuidadores atentarem para o que os crianças estão falando e fazendo também, tá? Porque eles vão chegar e falar. Então, escuta. Nem que seja, o coleguinha me empurrou. Ok, como foi para você? Doeu? O que que aconteceu? O que que você fez? Como que você agiu? O que que você fez? Porque se você não distribuir essa relação, tá, meus queridos? A internet está ensinando muito aí. Sim. Né? Tem uns Cláudio, TikTok. Eu acho que já é, acabou, né, cara? Eu empolguei aqui. só te agradecer. Infelizmente, o Instagram não permite muito tempo, né? A gente já Ok. estava nos minutos finais, mas, assim, eu gostei muito da sua fala, da sua exposição, da sua vulnerabilidade. Eu acho que é dessa forma que a gente constrói mesmo, se mostrando, né? Se abrindo realmente um com o outro. Então, assim, agradeço todo mundo que passou pela essa live aqui, que venha assistir. Te agradeço com muita honra por ter você no nosso espaço, tá? E você é um cara que foi, além de um grande pai, um admirador, que te admiro como pai, como amigo que a gente é. Então, muito obrigado pela honra de estar aqui nesse momento, mas a gente precisa encerrar, infelizmente. Foi um Não, bate-papo cara. muito bacana. Eu peço até. Eu que agradeço, Fernando, pelo convite, cara. E assim, a minha intenção não era nem trazer, vou ser bem sincero, não era trazer parte técnica, falar de termo técnico. Não, cara, era isso aqui mesmo, tá? Para as pessoas entenderem que essa relação ela é construída com o tempo mesmo, com as quedas e levantando, caindo, e é isso aí, né? Eu agradeço. E me coloca à disposição, meu Instagram tá aí, lá tem meu contato, quem quiser conversar comigo, precisar de material, a gente tenta distribuir, compartilhar. Eu adoro compartilhar material, cara. Conhecimento, eu falo que a gente tem que compartilhar conhecimento. Conhecimento tem que ficar pra gente não, tem que passar. E é isso. Muito obrigado, cara.